Foi. Foi? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente para quem tem um corpo. Hoje a gente assim, vai continuar falando das castas, mas aí não exatamente sobre cada uma. Eu vou começar por uma coisa que uma amiga minha me perguntou ontem, né? Falou assim, mas para que essas coisas, né? Essas interpretações? Qual que é a função disso? É, E aí o que eu tava falando com ela, assim, na verdade eu não falei exatamente isso, mas primeiro, não é só interpretação. Não é assim, não, um dia o Vicente foi lá e tirou da cabeça. É assim, uma coisa que você pode ver e falar assim, isso faz todo sentido. É, Não é uma coisa assim arbitrária, né? Um ato da imaginação. E a primeira coisa, assim, por quê? Né? Por quê? A primeira coisa cara, justamente, não é mera interpretação. É uma coisa que liga todo ser, assim, toda a criação e a relação de Deus com as criaturas. Então é assim, a gente precisa de símbolos para estruturar a nossa psique. Os símbolos, eles são estruturantes da nossa psique, ainda que você não saiba que eles são símbolos ali. Um exemplo, assim, que eu acho que é um dos melhores, é assim, da relação da criança com o pai e a mãe. Que é o seguinte, as crianças, quando, né, crianças olham para cima quando olham para pai e para mãe. E se a gente pega assim, né, umas passagens bíblicas, então, Deus criou o homem à sua imagem, a sua imagem o criou, e o criou homem e mulher. A gente vê que essa coisa aqui, homem e mulher, é uma imagem de Deus, é isso aqui que é a imagem de Deus. E quando isso daqui é rompido, sei lá, por um divórcio, ou por uma ideologia, ou por qualquer coisa, a criança, ela fica, assim, vamos dizer assim, ela perde o símbolo estruturante, que permite, né, que pode, que depois assim, vai facilitar que ela se relacione com Deus, que ela tenha uma religião, que ela estabeleça uma conexão direta com Deus. A gente vê que assim, olha, tem 3 mandamentos aqui que são relativos ao trato com a divindade. E tem 6 mandamentos aqui relativos ao trato com as outras pessoas. E no meio tem um relativo ao trato com o pai e a mãe, honrar pai e mãe. Então é assim, olha, criança, né, ela precisa disso daqui, e os pais precisam ser uma espécie de Deus na vida da criança, para que essa pessoa possa tanto se relacionar com as outras pessoas, quanto com Deus. Porque é a relação com o pai e com a mãe que faz essa ponte. Olhar para um homem ou uma mulher e falar assim, olha, isso daqui é uma coisa só. Sem isso, até a nossa noção de sociedade é prejudicada, é abalada. E uma outra coisa que eu queria falar, antes de passar direto aqui pro corpo, que é assim, eu não estou falando dessas coisas, das castas, e eu estou falando isso porque, sei lá, eu já pensei assim, eu já acreditei assim. Que é assim, a gente vê assim, não, peraí, eu me identifico com tal casta, ou eu sou de tal casta. Nossa, cheguei a essa conclusão que eu sou o Vaishya, ou que eu sou o Brahmane. Quando a gente constata, né, se é uma casta superior, tem uma coisa meio assim, não, então eu sou melhor que os outros. Sei lá, talvez, vai saber. Você é melhor que os outros se você não estiver jogando seus talentos fora, se não estiver desperdiçando, né? Mas mesmo assim, tem um ponto que eu acho que assim, é bom notar, que é o seguinte: Deus criou tudo. E ele falou, é bom para tudo. Então a gente tem que perceber que assim, se vê como uma paisagem, né? A criação como uma paisagem. Tem água, tem terra, tem ar, tem um fogo que desce dos céus. E aí, assim, pensa que assim, a paisagem como um mosaico. Então isso é uma coisinha aqui, e outra aqui, uma pedrinha, uma pedrinha. Qual que é o ponto? Cara, você é uma pedrinha numa grande coisa e, o que vai é a grande coisa, não a pedrinha. Essa capacidade de perceber que existe um conjunto, existe uma ordem que está em tudo, que você é uma parte dela, que você pode, de alguma maneira, se relacionar com tudo,
Mas é assim, né? Não se sinta tão especial simplesmente porque você, sei lá, é uma pedrinha que está aqui no topo do monte. Isso não vai, geralmente não vai ajudar a gente. Vai só, enfim, só desvirtuar mesmo. Então, a gente passa aqui pro corpo, porque o que eu queria falar hoje é sobre essas relações, né? Homens, mulheres, casamento, como que as pessoas, sei lá, deveriam pensar sobre isso, ou na verdade até mais assim, sei lá, algumas consequências inevitáveis de determinadas escolhas, né? Como que a gente pode perceber isso? Então assim, se a gente vê assim, o Brahman é como o olho, né? Então, o ideal, primeira coisa, o homem ele tem esse eixo vertical que o divide, né? Simetricamente, complementarmente. Começando pelo olho, não, começando pelo pé. Começando pelo pé, a gente vê aqui, olha, vamos falar assim, não, daqui é o homem, daqui é a mulher. A parte ativa e a parte passiva. Então, o homem que for Shudra, que é um pé, e a mulher, a gente vê assim, olha, esse cara e essa mulher, eles estão, vamos dizer assim, presos a uma outra coisa. Tá? Eles estão presos por cima, mas a alguma outra coisa. Então é assim, o trabalhador, geralmente, ele tá assim, a vida dele é modelada pelo trabalho que ele tem, pelo patrão, pela situação na qual ele se encontra ali, de necessidade e repouso e prazer. Então, a gente vê que esses dois aqui, o tipo de conexão deles, é uma conexão, vamos dizer assim, mais ou menos frágil. Né? Sei lá, cara, muitas vezes o patrão tem mais poder sobre o funcionário ou a funcionária do que o próprio marido, que é a própria esposa, né? Sobre horas e quando que descansa, quando que não. E aí a gente pode dizer assim, não, mas eles estão juntos em alguns momentos, né? Eles estão juntos na hora que eles estão parados. No movimento, de um modo geral, na lide cotidiana, eles estão, quando um avança, o outro está atrás. Quando a gente vê a relação que se estabelece entre as pernas elas também estão conectadas por cima, elas estão separadas, mas estão conectadas por cima, por um mesmo princípio, né? Por exemplo, pela bacia aqui, né? Então, assim, isso daqui, quando está na frente, o outro está atrás, mas pelo menos tem alguma coisa superior que os liga. E que é assim, cara, um move em função do outro. Você pode falar assim, não, o pé se move também desse jeito. Mas não, cada pé se move em função da perna que o em cima, né? Mas aqui não, aqui a relação ela é uma relação que tem um princípio comum, tá? Tem uma unidade superior. E aí que a gente vê assim, olha, qual que é o problema daqui? Não, se um atrasa, se um tá manco, né? Ou se alguma coisa que é subordinada, ele tá criando muitos problemas, o que o outro faz? Resolve esse problema aí, cara, não me atrasa não. Né? A gente tem um objetivo comum e eu dependo de você, você de mim, e você agora está me atrapalhando, né? Quando a gente passa para a parte de cima, a gente vê que assim, a relação que o braço direito com... E aqui a gente vê que as coisas são mais ou menos iguais, né? A função que um exerce, que a outra exerce, qualitativamente similares. Aqui a função ela já é mais distinta. Então a gente vê assim, cara, braços. Tem o direito e o esquerdo. A gente estava falando da nobreza, né, de espada e a nobreza de toga. Então assim, a nobreza ativa e a nobreza passiva. Uma que ataca e outra que defende. E aí a gente vê que assim, a forma, né, por exemplo, de luta, né,
é exatamente assim, né? Aqui, se eles são auxiliares, aqui existe uma complementariedade que é assim, cara, difícil uma coisa sem a outra. Tá muito mais intimamente ligado. E assim, sei lá, o cara tá lutando com um escudo e uma espada. Então, assim, ele ataca e defende. E tem hora que ele ataca com com o instrumento da defesa. Essa relação corporal a gente consegue ver que, assim, tem coisas que eu faço com a minha mão, com as minhas mãos, né? Por exemplo, agora eu estou sentado, então meus dois pés estão ali, minhas duas pernas mais ou menos na mesma posição, mas eu estou aqui segurando com uma mão e fazendo uma coisa com outra mão. Então a gente vê que essa relação entre homens e mulheres chátrias, ou nas atividades, né? Nesse tipo de atividade na vida de qualquer homem, elas são de complementariedade. Aqui, se um não auxilia o outro, a tarefa ela fica bastante comprometida. E aí também existe um tipo diferente, uma qualidade diferente nessa ação e nessa ação, né? Então, por exemplo, uma coisa que é fácil, sei lá, é um sinal disso, né? Aqui está o presidente, aqui está a primeira dama, tá? O presidente ele tá lá fazendo as coisas e a primeira dama tá, assim, tá toda política e a primeira dama tá envolvida em projetos caritativos, em implementar a justiça e até assim ser um modelo, né, para o restante das castas, mas ser um modelo de justiça, não é isso? E aí quando a gente vê qual que é o tipo de relação que existe entre os brahmanes, a gente vê assim, cara, os olhos. A gente pode até assim, né, ficar cego de um olho, mas a gente percebe que assim, tem uma relação muito íntima. Aqui também vai, né, tem uma coisa da desmaterialização. Então, ou espiritualização. Quando eu movo um olho, o outro se move. E é até estranho, né, um negócio meio freak, bizarro, quando alguém mexe um olho só. Então, assim, existe aí uma comunhão, uma harmonia, e a nossa visão, que a gente também percebe assim, não, o meu olho está agindo o tempo inteiro, né? Mas o que a gente percebe é sempre assim, não, é uma coisa só. Já não tem mais separação de um olho e outro. Os dois olhos, eles criam uma imagem. Então é assim, uma ação unitária. Aqui tem a ação unitária, porque eu estou segurando e tal, mas a gente consegue perceber a diferença, né? Mas no olho não. Vocês estão vendo aí, assim, não. Estou vendo com meus dois olhos, mas a impressão é sempre assim, uma visão, né? Então, é um ideal de um casamento brahmane, essa comunhão espiritual. A gente forma um todo em nós, né? Um todo praticamente indiscernível. Se um falta, aí eu sinto falta. Mas o cotidiano um é o outro. Não é isso? Então, quando a gente vê isso tudo, eu acho interessante porque assim, essa frase, né? Então, o homem, esse versículo, né? O homem vai se separar, vai deixar seu pai e sua mãe, vai unir-se à mulher e vai se tornar com a sua mulher uma só carne, né? Porque todo mundo, como eu já tinha dito antes, todo mundo tem atividades assim e assim e assim. E aí, quando a gente pensa assim, e aí ele vai se tornar uma só carne, porque a gente, né, tem todas essas partes do corpo, tem todas essas funções para desempenhar, o que a gente está falando é assim, olha, essas duas pessoas, elas estão em cada uma das suas atividades, elas estão colocando um valor similar, né? E elas estão um valor similar, um propósito similar, um objetivo similar. Essa simetria aqui, ela bate, ela funciona bem. Não é, vamos dizer assim, um corpo revoltado com o outro, né?
a mão que quer pegar e a outra que está batendo. Então, assim, então o homem e a mulher podem se tornar uma só carne. Eles podem se tornar um mesmo princípio. Na verdade, não é se tornar um mesmo princípio. É se tornar um mesmo organismo a partir de um princípio harmônico. Que funciona, né? Cada parte para o bem do todo. Então, quando a gente vê que isso pode acontecer, a gente volta lá, né? E homem e mulher os criou. Existe a possibilidade, num casamento, de ser essa imagem da divindade. Cara, isso facilita, assim, além de ser, né, ótimo para as duas pessoas envolvidas, isso facilitaria muito a vida dos filhos, das pessoas em torno, porque ali estariam visíveis essa outra ordem que é da atividade e da passividade, né, a imagem do yin yang, funcionando harmonicamente. Então você tem uma parte ativa e uma parte passiva. Então assim, a ativa age e a passiva não se rebela. A imagem, né, a parábola das sementes. Então assim, a semente está aqui e a terra é boa. Isso tende a dar bons frutos, né? A crescer alguma coisa positiva e no final dar bons frutos. E aí, uma coisa que eu acho que é interessante é que assim, a gente estava vendo ali, os Shuddhas são ligados por cima e meio independentes. Os Vaishnavas são ligados por cima, mas por um princípio que é próprio deles. Os Kshatras são ligados pelo centro e os Brahmanes eles são ligados por algo de material. Quando a gente vê esse modo de inter-relação entre homem e mulher, uma coisa que fica clara é assim, essa história, né? O homem casou, meu amigo casou, esquece. Ou por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. A gente percebe que existe, e também nessa parábola, né, da semente, que assim, nesse mundo que a gente está, a parte passiva, a parte passiva ela tem um poder que se ela recusar, se ela começar lá, né, a anunciação, o rosário lá, falando não, nada se faz, nada é feito. Então, o poder da mulher, que geralmente a gente diz, não, o belo sexo, né, é frágil. Não, o poder da mulher é enorme. É muito mais fácil você ver mulheres mudando homens, ou seja, colocando ordem na vida do homem, ou desordenando a vida do homem, do que o contrário. E tem uma coisa assim, uma imagem que eu não acho que é ruim, que é a mulher como terra, ela é fria e seca. Então assim, tá aqui, estabelecido. Ela sabe mais ou menos ela sabe o que ela é, o que ela quer. E os homens, eu acho que o homem precisa muito mais de uma mulher para ele até poder se ver assim, quem que eu sou, né? O que eu posso fazer? A semente que procura uma terra, mas assim, ele precisa muito mais da mulher para ter um senso de identidade do que a mulher do homem, ao contrário do que geralmente é falado, né? Não, a mulher casa porque para aí ela ter uma identidade. Eu não sei, eu acho que isso não faz muito sentido. Não só simbolicamente, o que eu vejo acontecer nas vidas, né, nos casais, é exatamente isso, é assim, olha, de alguma maneira a mulher manda na relação pela capacidade de dizer sim ou não para a influência que o homem quer exercer, para a atividade que o homem quer exercer. E aí a gente chega num ponto que uma amiga que também perguntou outro dia, falou assim, por que você não comenta sobre isso no próximo vídeo? Era uma piada, né? E eu aqui tô pagando de idiota por levar uma piada a sério, mas eu acho que ela tem uma coisa interessante, o que ela comentava era assim, por que você não comenta isso? E o isso
Cara, parece que é praticamente impossível encontrar um cristão bem-humorado, bonito, inteligente e hétero, né? Meninas. Então, tenham prioridades. Já que é praticamente impossível isso, tenham suas prioridades. E quando eu li isso, eu achei interessante porque... cara, a gente... porque, assim, é difícil encontrar, né, uma imagem assim, linda e maravilhosa e tal. É difícil. E, sei lá, em lugares, né, eu escutei uma vez do Ítalo Marcílio falando, na Espanha, no Rio de Janeiro, 50% dos casamentos terminam em divórcio. Uma coisa que eu acho que é interessante perceber é que por que termina em divórcio? Eu acho que geralmente porque a gente não se conhece. Nós não nos conhecemos. Né? Nós nos conhecemos mal e por conta disso conhecemos as outras pessoas mal. Porque a verdade é relativa ao conhecimento de si. Então eu não me conheço, não vou conhecer outras pessoas. Isso é basicamente assim, casamento como uma aposta. Moedinha. E quando a gente pede, né, uma lista assim, de atributos, sem se conhecer, é basicamente falar assim, cara, e sem se conhecer o outro, tô pedindo uma coisa que o outro não tem, que eu não sei se o outro tem, pra dar, e que no fundo é assim, eu nem sei se eu quero. Então, por exemplo, se a gente não sabe qual desses nortes, né, assim, se é a obediência, ou se é a beleza, ou se é a prosperidade, a honra, o conhecimento, se a gente não sabe qual que é o norte da nossa vida, como que a gente vai poder escolher uma pessoa que tem mais ou menos o mesmo norte e, assim, escolher, né, a única coisa necessária, a verdade da vida daquela pessoa que coaduna com a minha, para que eu possa ser, sei lá, né, a mão direita e ela a mão esquerda. Então, sei lá, o preceito do sacrifício, da obediência, essas coisas, enfim, todas as coisas que a gente possa pensar sobre relações, se a gente não tem esse conhecimento, se a gente não vê simbolicamente como, né, o que é um casamento, eu acho que as coisas ficam bem soltas, assim, né? E assim, tem muita chance de dar errado mesmo. E uma coisa que eu acho que vai ser frustrante no decorrer da vida, que é assim, vai ser meio difícil que as pessoas elas possam se tornar uma só carne, porque, sei lá, com valores diferentes, sei lá, uma pessoa vai colocar valor demais aqui em prosperar, e viajar, e sair, ter dinheiro, e outro está colocando valor demais aqui, não, eu quero entender as coisas, eu quero ser salvo, o que me importa é agradar a Deus. E um vai estar falando com o outro, assim, praticamente numa linguagem, né, praticamente grego, né? E aí eu acho que o que vai acontecer é que essa imagem, né, de Deus nunca vai se formar e as pessoas vão se frustrar sem nem saber por quê. Eu acho que como eu fiz essa aula hoje, amanhã eu devo falar sobre o Sétimo Selo. Porque é um filme que ali estão os tipos de cada caça, não são caracteres, né? Não são pessoas, são tipos. Como que é o homem Brahmani, como que é a mulher Brahmani, como que é o homem Shudra e a mulher Shudra. E eu acho que aí vai ficar mais claro. E aí, sei lá, talvez nossa vida seja melhor. Abraço pra vocês, fiquem com Deus.